Meu povo, mais uma vez estamos aqui no Cast FC, levando até você conteúdo de qualidade, conteúdo bacana, pedindo sempre para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o teu like aí, teu joinha pra gente, para que esse conteúdo chegue para outras pessoas também. Faz o compartilhamento do que você gosta aqui no canal. O canal está à sua disposição, já temos mais de 50 entrevistas aqui no canal, então fique à vontade aí para poder fuçar, cutucar, ir atrás aí do que você gostar, do que você quiser, beleza? Bom, hoje o papo aqui é com o técnico Marcelo Cabo. Primeiramente, muito obrigado por aceitar nosso convite aqui, né? A gente tá em Belém e, pô, você tá aqui com a gente no hotel para fazer essa entrevista. Obrigado, Cabo, valeu. Nada, eu que agradeço aí o convite, prazer falar com todos. Obrigado pelo convite, bater esse papo aí, falar um pouquinho de futebol, da vida e falar esse bate-papo aí para os nossos telespectadores. Boa, boa. Pô, como é que você está se sentindo aqui em Belém? O Remo é um clube de massa, né, de muita torcida. Às vezes a gente tá lá eu sou do Recife, no Nordeste, às vezes no Sul, no Sudeste, e não tem a ideia do tamanho que é isso aqui, né? E principalmente do tamanho da rivalidade que existe aqui, né, Marcelo? É verdade, tô muito bem, muito feliz, já adaptado, com a família já toda aqui, né? Esposa, filhos, neto, todo mundo já aqui em Belém. Eu acertei o meu contrato em outubro, então foi um processo que a gente começou a amadurecer ao longo do tempo. Hoje a gente está completamente solidificado aqui, muito feliz em trabalhar no Remo com essa torcida maravilhosa, né? Nosso fenômeno azul. E sim, cara, quem vive, né, hoje o futebol paraense, quem vive o Clube do Remo, começa a entender a grandeza do clube, né, a paixão do seu torcedor. E assim, a gente já tinha uma ideia de longe, hoje vivenciando isso mais próximo, a gente vê que é uma paixão assim muito, muito bonita pelo clube. E assim, o futebol paraense crescendo cada vez mais, agora com a reabertura do Mangueirão, e a gente pretende colaborar um pouco com esse crescimento do futebol paraense. Tá ainda, né, a temporada tá se desenrolando, a gente pode dizer que tá no começo, né, estamos aí com um terço de temporada, não sei, algo perto disso. O que é que você percebe, assim, você montou esse grupo, você pegou o que já tinha, eu vi que você está fazendo algumas contratações recentemente, o Matheus Galdesani, tem gente chegando também nova no Remo. Como é que você está esperando essa equipe, montar essa equipe? Sim, como eu falei, né, foi um processo assim de evolução gradativa. A gente acertou o contrato em outubro, chegou eu, o Thiago Gasparino, que é o executivo, e aí a gente fez uma reformulação muito grande, tanto no elenco quanto na metodologia, quanto na maneira de pensar futebol, junto com o nosso presidente Fábio Bentes, toda a diretoria. E a gente tem um trabalho integrado muito, muito legal, né? A gente montou um elenco escolhido a dedo, jogadores com bom perfil, jogadores comprometidos com o planejamento, com o projeto do Remo. A gente tem no momento aí 14 jogos, 12 vitórias, apenas 2 derrotas. E não só isso, né? Um planejamento bem elaborado para que a gente possa executar ao longo da temporada. Estamos na terceira fase da Copa do Brasil, né? Vamos pegar o Corinthians na terceira fase. Então, assim, a gente fez uma reformulação de elenco e eu acho que a gente foi bastante assertivo nesse primeira montagem do elenco, e agora a gente está trazendo, né, pontualmente os jogadores já pensando no Campeonato Brasileiro, já que a gente entra na reta final dos estaduais e a gente já está pensando a continuidade no Campeonato Brasileiro. É muito diferente você começar um trabalho do que você pegar um trabalho em andamento, né? Quando tem uma mudança de treinador, você é chamado para ir para um clube, mas você vai trabalhar com o que já tem lá. É bem diferente isso, né? Porque você escolhe as peças de acordo com a tua metodologia de trabalho, né? Não, exatamente. A diferença é muito, muito grande, né? Quando você chega e pega um planejamento do zero, onde você pode sentar com a sua diretoria, elaborar um perfil de jogadores dentro daquilo que você tem como metodologia de plataforma de jogo, como você pensa os jogadores com perfil da tua metodologia de trabalho, da sua preparação física, da preparo da equipe para a temporada, e dentro do esquema tático que você pretende usar, você começa a nortear os jogadores, né? Criar um perfil de elenco
para que você possa ter uma sustentabilidade durante a temporada. Então, é muito mais tranquilo. E como a gente teve um tempo muito bom da minha chegada, um tempo para a gente ir ao mercado, contratar jogadores pontuais. Você até ter ideia, boa parte do nosso elenco é jogadores que estiveram na Série A, Série B no ano passado, porque nós tivemos tempo de ir ao mercado. Isso também corrobora muito com a credibilidade da diretoria, né? A diretoria hoje tem muita credibilidade dessa reformulação administrativa que o Remo vem sofrendo ao longo dos anos, e você tem a facilidade de trazer os jogadores aquilo que a gente acha como perfil. Então o tempo foi uma coisa muito boa para a gente, de começar um trabalho, de elaborar um planejamento e principalmente executá-lo. Como é que convence, Cabo, um jogador que está Série A, que disputou uma Série A, Série B, a vir jogar uma Série C? É a palavra do técnico, é o contato do treinador? Como é que é essa negociação? Primeiro passa pelo tamanho do Remo, né? O Sim. Remo é um gigante do futebol brasileiro, do norte do país. A credibilidade da diretoria, que vem ao longo dos anos fazendo o Remo evoluir, crescer em termos de patrimônio, em termos de estrutura e de credibilidade. O Remo hoje é um clube que paga rigorosamente em dia. Salário, premiação, isso é muito importante quando você vai conversar com o jogador para contratar. O Thiago Gasparino chegou junto comigo, também é um profissional que está crescendo ao longo desses anos aí, também um profissional de muita credibilidade. Eu também, ao longo dos meus 23 anos de carreira, estive já na Série A, estive em 2 Copas do Mundo, estive campeão da Série B, 3 acessos da B para A. Então, assim, você ao longo do tempo, você vai criando essa credibilidade com os jogadores e com os seus gestores. E aí a gente vai conversando, apresentando o projeto, planejamento. E o legal é que você traz um jogador e o próprio jogador, um vai chamando o outro, né? Entendi. Eles vão se ligando, eles se falam, e os que já estão aqui vão vendo a credibilidade do trabalho e vão envolvendo outros atletas, que a gente possa ter um processo seletivo muito saudável para o Remo. Pô, que legal, é um processo bacana, né? Um processo de credibilidade mesmo, né? Exatamente. Um processo que funciona assim. Você falou que está com tua família toda aqui, né? É curioso que você escolheu o futebol, né? Seguir esse caminho, e 2 filhos teus também escolheram, né? Você tem quantos filhos? Eu tenho 3. 3 filhos. 2 meninos e uma caçula, uma menina. Uma menina. Pô, o Gabriel é teu assistente técnico. Isso. E o Pedro é goleiro. Exatamente. E coincidentemente eu estive lá na final da Copa Alagoas. Rapaz, que coisa legal. e vi ele que jogando. Coincidência. Coincidência. Assisti o jogo do Asa contra o CSE, lá em Arapiraca. E ele pegou 2 pênaltis e fez o gol de pênalti que deu o título para o CSE da Copa Alagoas. Exatamente. E incrível que eu não pude ver o jogo, né? Eu joguei no mesmo horário, né? Você imagina como é que fica o coração do pai. Não é fácil, aí eu fiquei né, muito velho? feliz. Pô, feliz coincidência, esteve lá vendo o jogo do Pedro. Pedro é um menino, né, que está aí buscando seu espaço aí na carreira dele. A gente como pai orienta, né? Mas ele tem que trilhar o caminho dele. E ele foi muito feliz. Ele é um jogador, ele jogava na linha, né? Então ele se tornou goleiro com 8 anos. Ele jogava futsal no Fluminense. E aí um dia faltou um goleiro, ele foi pro gol Gostares e virou goleiro. Então ele tem muita qualidade com os pés, bate muito bem na bola e ele fechou a sessão de pênaltis com esse pênalti, e a gente ficou muito feliz com esse título da carreira dele. Foi bacana, né, para ele, pro clube também, que o clube vai jogar Primeiro título da história do clube, né, do CSE, né? Vai jogar uma 4ª divisão ano que vem. Tá disputando para ver se vai para a Copa do Brasil. Copa do Brasil. Então, foi bem bacana, né? Que legal. Que bacana. Ruim que você não pôde assistir só, mas o resultado foi legal, né? Exatamente. Pô, e como é que é a relação com o Gabriel? Cara, a relação com o Gabriel é muito boa. Eu rapidamente vou contar um pouco da história dele. O Gabriel também é um ex-atleta, né? Isso. Ele teve base no Flamengo, passou pelo Audax, esteve na Itália. E aí, quando ele retornou da Itália para o Brasil, ele teve uma crescente na carreira, estava numa evolução muito grande. Em 2016, ele teve uma arritmia. E aí, fomos a vários especialistas e a maioria deles falaram que ele teria uma chance de ter uma arritmia jogando. E a gente reuniu como família, optou porque ele parasse de jogar aos 23 anos. Ele tinha passaporte europeu, italiano, ele tinha uma carreira muito promissora. E com 23 está começando, né? Ele estava terminando o Campeonato Carioca. E aí, naquele momento que a gente precisa saber qual é a continuidade, ele optou em
em seguir no futebol, né, como comissão técnica. Entrou na Faculdade de Educação Física e o primeiro trabalho dele foi no Sub-20 do Atlético Goianiense, em 2016. Em 2017 eu levei para trabalhar comigo, eu já vi que ele já estava se preparando bem como analista de desempenho, e aí ele depois se tornou meu auxiliar técnico, está comigo já há 6 anos, é meu braço direito, né, uma pessoa que eu confio muito, não poderia ser diferente, está se preparando muito, agora vai terminar a licença A dele, tem apenas 28 anos, mas é um profissional que já está há 6 anos aí, já tem alguns acessos, títulos, e está se preparando aí para o mercado. E vocês dividem bem as tarefas? Como é que funciona essa tarefa de treinador e assistente técnico? Como é que é essa divisão? Sim. Hoje o trabalho ele é multi-integrado, né? A gente trabalha hoje com a comissão técnica multi-integrada. Eu tenho aqui dentro do Remo, né, 2 auxiliares, que é o Gabriel e o Fábio, que é o auxiliar da casa, que também veio do Vasco da Gama, que faz a transição entre base e profissional e também trabalha conosco no profissional. O Gabriel ele fica com a parte de análise, né, dos adversários, dos atletas, um pouco mais voltado para os trabalhos sistêmicos, que são os trabalhos técnicos integrados aos mini-jogos, e eu fico mais com a parte tática, a parte mais elaborar o jogo, mas aí a gente junta o quebra-cabeça para a gente ter um denominador comum e chegar ao nosso objetivo. Ele está seguindo muito o que você fez quando começou, né? Que você foi assistente técnico, mas foi analista, observador da seleção, inclusive, como você disse, em Copa do Mundo, 2010 com Dunga. Como é que foi esse período, Marcelo? Você está numa Copa, o que é que você fazia lá como observador? Via mais os adversários? Participava também internamente lá da seleção, vendo os treinos? Essa é uma experiência muito boa para que depois, quando você engane na carreira de treinador, você tenha um conhecimento pleno do que você está fazendo. Eu tive 2 experiências em Copa do Mundo, né? Na Alemanha, auxiliar do Marco Paquetá na seleção da Arábia. Sim. Ali eu era um auxiliar direto, né? Certo. Eu era o primeiro auxiliar dele. A gente foi com a seleção da Arábia Saudita, foi uma primeira experiência em Copa do Mundo muito, muito bacana, se tratar por ser uma Copa na Europa, na Alemanha, seleção da Arábia. E aí eu fiquei por 3 anos com o Paquetá como auxiliar dele, né? E fiz a Copa da Alemanha de 2006. E depois que eu me desliguei em 2007 da seleção da Arábia, voltei para o Brasil e o meu amigo, meu irmão Jorginho, me convidou para ser o observador técnico da seleção brasileira. Você tinha trabalhado com ele já, com o Jorginho ou não? Ainda não tinha trabalhado. Eu conheci o Jorginho mais aproximadamente em 2007. Né? E aí a gente conversando sobre futebol, ele começou a gostar do que a gente conversava. Ele viu, o Dunga viu e o Américo, que eu tinha uma experiência já de Copa do Mundo, de 2006, uma boa experiência internacional, porque eu já tinha trabalhado também em clubes, e me convidaram. E aí eu conheci o Jorge, convite primeiro do Jorge, depois, né, o Dunga foi um cara espetacular comigo também, o professor Américo, e aí eles me convidaram para ser observador técnico da seleção. Era aquele profissional, porque na época não existia o analista de desempenho, né? Certo. Não existia essa figura, era a figura do observador. Então o Brasil iria jogar com a Itália e eu sempre via um jogo anterior da Itália, viajava e trazia todas as anotações. A gente não tinha essas plataformas todas hoje que você aperta o botão, já te hoje traz é muito mais fácil, tudo, né? Você tinha que desenvolver no punho lá no jogo, depois colocar no computador um relatório, entregar com os gráficos, tudo direitinho, mas foi uma experiência boa, eu cresci muito como profissional. E aí, geralmente, nas competições que eu participei, que foi Copa das Confederações e Copa do Mundo, eu ia observar os adversários e participava dos treinamentos, mas como observação também, ali os jogos. Pontuando. Quando eu não tinha um compromisso de ver o adversário, eu ficava em cima, vendo os jogos, anotando, descia no intervalo, passava para o Jorge a observação de cima, o Jorginho passava para o Dunga. Então, assim, eu tenho muita gratidão ao Dunga e ao Jorge de ter me dado essa oportunidade de ir a uma Copa do Mundo com a seleção do meu país. Felizmente, jogamos meio tempo mal contra a Holanda, eu estava lá, não conseguimos conquistar o título mundial, mas foi uma experiência ímpar para qualquer profissional disputar uma Copa do Mundo trabalhando na seleção do seu país. Eu sei que é muito diferente, né, a relação de comissão técnica, a relação interna, mas eu tenho uma curiosidade de saber como é o Dunga, assim, nesse perfil, porque para a imprensa ele era mais fechadão,
mais rígido, digamos assim, né? Mais sério. Mas internamente, como era? Eu vou começar pelo ser humano. Certo. Talvez seja um dos seres humanos de um melhor coração que eu já conheci. Pô, que legal. Um cara espetacular, um cara humano, um cara que sente a tua dor, vive a tua dor, se alegra contigo, se entristece contigo. Quem teve oportunidade de conhecer o capitão de perto, assim, com certeza vai ter uma imagem bem diferente de quem vê ele pelo lado de fora, pela televisão ou com pouco contato, né? É uma experiência, ele tem uma experiência internacional de futebol muito grande. O Dunga era um profundo conhecedor do futebol do exterior, ele era um cara que degustava futebol europeu, degustava tudo, com muito conhecimento, aprendi muito com ele. É um cara que tinha uma metodologia mais simples de trabalho, mas muito eficaz. Eu não sei, eu não posso fazer o comparativo, mas vou te dar um dado. Tirando essa campanha que o Tite fez agora de pré-Copa do Mundo, o Dunga tinha a melhor pré-Copa do Mundo da história do futebol brasileiro. Ele ganhou a Copa América, ele ganhou a Copa das Confederações. Sim. E ele foi primeiro colocado, disparado da fase de eliminatória e teve um início espetacular de Copa do Mundo. Então eu falo que todo o nosso trabalho ficou no segundo tempo da Holanda, né? E eu costumava dizer, um patrão muito legal, um cara no dia a dia espetacular, um cara que estava sempre atencioso, preocupado com você, com a tua família, te deixar confortável no trabalho. Eu sinto muito que o Dunga não deu continuidade assim na carreira como eu gostaria de vê-lo, porque hoje o Dunga hoje é um cara super dedicado aos projetos sociais dele, você já deve ter visto. Dunga tem projetos sociais, já tinha desde a época da seleção e hoje ele está completamente voltado. Foi vovô, né, cara? Então, assim, eu vejo ele está muito dedicado aos netos, à família. Aquele tempo que ele não tinha como jogador e treinador, ele está dedicando à sua preciosa família. Tem projetos sociais lindos e aproveitar e deixar um grande abraço aí pro Capitão Dunga e pro Jorginho, que são pessoas que eu tenho muita gratidão. E daí, né, realmente, depois que tu saiu desse ciclo, você começou a comandar equipes no futebol brasileiro, mas eu acho que assim, muitos times você teve destaque, mas acho que nenhum como o Atlético, né? Acho que o Atlético Goianiense é uma coisa que está marcada na tua vida, né? O Dragão, o Atlético é um time que tem um lugar especial no meu coração. Foi meu terceiro time a nível nacional, porque eu comecei no Macaé em 15, tive uma passagem para o Ceará, que a gente acabou livrando o Ceará de um rebaixamento. Em 2015 também. Né? Eu entrei, mas eu não finalizei, mas dirigi quase metade quase um turno. Colaborei bastante com aquela permanência do Ceará, e o Ceará se tornou o que se tornou hoje. E aí, em 2016, eu vou pro Atlético, chego num Atlético pouco conhecido ainda no cenário nacional. Eu tinha bons trabalhos em estaduais, cheguei já semifinal de Campeonato Mineiro, eu tinha alguns bons trabalhos. E eu chego no Atlético numa fase que o Atlético ia ser eliminado na semifinal para o Anápolis, um pouco conturbado e um treinador pouco conhecido. E a gente faz aquela campanha extraordinária de acesso faltando 6 rodadas, título faltando 3 rodadas. A gente ficou a 10 pontos do segundo colocado, né? Eu acho que ali foi um ponto de corte do Atlético, porque para o Atlético ser o que é hoje, né? A grandeza do Atlético. E aí eu tenho esse título brasileiro, assim, era inimaginável naquela época, porque como é que começou os 3, 4 primeiros meses do Atlético? Eu me lembro que o presidente chegou e falou que só não queria ser rebaixado naquela época, porque... Foi mesmo? Porque 2015 eles livraram quase porque ele ia se organizar para 2017 tentar buscar o acesso. E 2016 começou mal, como você disse, uma eliminação, né, no estadual. Isso, exatamente. Aí tinha uma insegurança muito grande do elenco, do time. O engraçado é que eu fui campeão com o mesmo time do estadual. A gente só trouxe na trajetória o Michel, que depois foi jogar no Grêmio, tinha vindo do Novo Horizontino, mas o time era o mesmo do estadual. Aí a gente é campeão brasileiro, assim, um título muito especial. E depois eu volto 2 vezes pro Atlético, né, cara? Na Série A, Atlético em 2 situações muito difíceis ali na zona de rebaixamento. E em 2020 eu volto e a gente coloca o Atlético na Sul-Americana. Que é a melhor campanha ainda, né? A melhor campanha é a de 21. A de 21. E aí eu volto pro Atlético, a gente bota o time na Sul-Americana. Aí eu tenho um convite do Vasco
sou carioca, né, cara? Criado no Rio de Janeiro. Eu não podia deixar dizer não pro Vasco da Gama. Fui pro Vasco. O Adson entendeu na época. E aí eu volto no final de 21, faltando 8 rodadas, o Atlético a 1 ponto da zona de rebaixamento. A gente tem uma arrancada espetacular, com 4 vitórias, 4 empates. Vou disputar a vaga da Libertadores com o América Mineiro, ficamos no saldo de gol. Essa foi a melhor campanha da história do Atlético. Do Brasileiro de 2021. E aí, logo depois eu me desligo e sigo. Então, assim, o Atlético é um time que tem um lugar especial no meu coração, na minha família. O Dragão é especial para mim, e principalmente a sua torcida, né? Não é uma torcida gigantesca, por exemplo, como o Remo, mas é uma torcida apaixonada que emana muito carinho, e a gente tem essa simbiose, essa relação muito bacana entre eu e a torcida do Atlético. Que legal. Qual foi o momento mais especial que você viveu no Atlético? Acho que você teve o título, 2 títulos, né? O da Série B, o estadual. Isso. E essa campanha aí que foi histórica. Qual foi o momento mais marcante? Eu vou te falar assim, 2 jogos, tá? Um na Série B, que foi o nosso título em cima do Tupi, que a gente tinha um Olímpico, ainda não jogava no Ascioli, lotado, e a gente toma 2-0 no jogo. E toda aquela expectativa da gente conquistar o primeiro título, né, da Série B, e a gente tem uma virada assim épica, fizemos 5-2 e... Caramba. Foi um jogo assim memorável. E outro jogo muito, muito, muito especial foi Atlético e Bahia, em 2021. A gente estava ali perto da zona de rebaixamento. Se a gente perde aquele jogo, a gente vai para a zona de rebaixamento. E um jogo muito duro com Bahia, um timaço. E aí tem um lance emblemático. O Bahia faz um contra-ataque, 5 contra 1 jogador nosso, que era o Dudu. E assim, todo mundo falou, tomamos gol. Era um escanteio e saíram 5 contra 1. E o Nino vai, o Dudu encaixa ele pro fundo, o Nino dá o tapa, o Dudu consegue interceptar, roubar a bola. Aí logo assim, um pouco depois, a gente vai lá aos 46, faz o gol com o Janderson da vitória. E aí eu acho que foi talvez um dos momentos mais memoráveis, porque ali a gente não entrava na zona de rebaixamento e conseguia, e era um combate direto com o Bahia, era um jogo de 6 pontos. E a gente vence a partida aos 46 do segundo tempo. Eu vi ali o Ascioli, sua lotação máxima, vira abaixo, senhores chorando, senhoras, torcedores, assim. Emoção pura, foi um momento, né? Assim, muito marcante, aquele gol do Janderson contra o Bahia. Como é que o treinador, Cabo, consegue chegar num grupo, formar, mesmo ele tendo formado um grupo, e ter o grupo sempre na mão? Porque, assim, não é fácil. São quantos jogadores? Sei lá, 28? Vamos lá, botar um corte de 30. Um pouco para mais, um pouco para menos. Sempre é um corte de 30. Não é fácil, né, cara? Porque você tem 30, jogam 11. Vão quantos pro banco hoje? Mas... Hoje você pode levar 12 pro banco. Sempre vai ter gente fora. Sempre vai ter. Cara, eu parto do princípio de uma palavra que é segmento de princípio básico de família, que é honestidade. Tudo que você fizer na sua vida, você fizer com honestidade, você vai ter reciprocidade. Claro que uns jogadores vão estar mais alegres, outros vão estar tristes, outros vão estar mais chateados que não foram relacionados. Então eu tenho uma frase que eu carrego comigo, é que princípio não se negocia. Então eu levo isso para dentro do meu trabalho, né? Eu não minto para o meu jogador, eu não conto história, eu não prometo nada daquilo que não seja o melhor para a instituição que eu estou defendendo. No caso hoje é o Remo. Então isso aí é uma coisa que eu deixo bem clara no início. E eu parto do princípio das minhas convicções e dos meus profissionais que trabalham comigo para as escolhas. Então, quando você é um cara que trabalha com transparência, você é um cara honesto com seus atletas, trabalha com transparência, você coloca os princípios ali acima de tudo, ele vai entender que você vai errar, vai acertar, pensando no melhor para o grupo. Então, acho que você parte do princípio da honestidade, você não tem uma dificuldade. Hoje o treinador, ele tem 2 coisas que ele tem que ser especialista: gestor de pessoas e um especialista em gerenciar derrotas. Porque hoje o mais difícil de um profissional é gerenciar resultado adverso. E gerenciar a vitória é fácil. Quando você tem que estar muito bem preparado, experiente, para gerenciar a adversidade. Ou uma derrota, ou uma eliminação, ou a perda de um jogador, ou um conflito, você tem que estar muito bem preparado. Eu acho que tudo que eu vivi no futebol, os meus 23 anos de carreira, me ajudam muito
tudo que eu já vivi de vestiário, de exterior, de Brasil, que eu trabalhei na Ásia, me ajuda muito, né? Trabalhei, agora eu vou conseguir trabalhar nas 3 divisões do futebol brasileiro, eu nunca tinha trabalhado na Série C. Então, assim, isso te dá um know-how para que você possa ter uma gestão, né, de elenco, de pessoas. Porque atrás de um uniforme tem um ser humano, né? Então você tem que entender o que aquele ser humano pensa, qual é a dor, qual é a tristeza, qual é a alegria dele quando ele está sem uniforme. Entendi. Qual foi o pior perrengue assim que tu já viveu dentro de um vestiário, que tu teve que contornar, uma situação complicada assim? Alguns. Algumas? Não tem uma só não? Alguns. Porque, cara, eu costumo dizer, você sempre tem que ter um discurso equilibrado, mas às vezes você tem que aumentar o tom dentro do vestiário. É necessário a circunstância, porque o vestiário ele é do treinador, né? O vestiário é do treinador. Eu tenho uma frase que eu ouvi num clube que eu trabalhei: vestiário é quarto de casal. Você vai visitar um grande amigo, um parente, você pode conhecer a casa toda, mas ele não te leva para conhecer o quarto dele, a suíte dele. O vestiário é isso. O vestiário ele tem que estar blindado, ele tem que estar vazio. Você tem que ter o controle do vestiário. Então, assim, quanto mais o controle do vestiário o treinador tem, menos problema ele vai ter, né? Mas a gente já teve alguns problemas de jogadores saírem no intervalo, jogar chuteiras de João longe, a gente ter que intervir, briga de jogadores no intervalo, você ter que intervir. Caramba. Ao longo do tempo a gente teve aí algumas intercorrências, mas graças a Deus no final saiu tudo bem, né? Que é o ideal. Que é o ideal. Às vezes a gente pega nosso filho, nosso neto, né? Tem que falar um pouco mais forte para poder enquadrar ali a coisa, e no vestiário não é diferente. Mas eu costumo dizer, né? O que é falado em Roma, fica em Roma. O que é falado e é feito dentro do vestiário tem que ficar ali, porque ali é onde a gente resolve nossos problemas. Imagino que tem jogador que não aceita situações. Eu entrevistei o Givanildo aqui no cast. Nosso grande mestre. Um forte abraço para o Givanildo. Eu tenho o rei dos acessos, e eu tenho ele assim como um bom exemplo, um bom espelho. Admiro muito o professor Givanildo. Bom, a gente vai colocar até o link aqui na descrição para quem não viu ainda assistir. E o Giva contou uma vez de algo que aconteceu aqui, quando ele era técnico do Paysandu. Que teve um jogador que foi no vestiário, pegou a lista de jogadores lá. Vocês fazem assim, né? Colocam, não sei se você trabalha dessa forma, coloca a lista de quem vai concentrar. Hoje muda um pouco, né? Porque hoje tem os aplicativos, né? Na época não tinha. Termina o treino, você já alinhou com o seu diretor, quem é. Aí termina o treino, você confirma, são aqueles 23. Então, o jogador toma banho, todos, é assim feito hoje, né? Todos levam a roupa de concentração e ao término do treino sai no aplicativo quem está convocado ou não. Então é um pouco diferente, porque modernizou, né? A tecnologia, né? Pô? A gente tem que acompanhar, termina o treino, por exemplo, o nosso diretor executivo já coloca no grupo lá dos jogadores os convocados. Aí quem não tá, toma seu banho e vai para casa, quem tá já prepara para concentração. Todos levam a roupa, porque pode ter alguma intercorrência no último treinamento. Sim. É mais ou menos feito assim hoje. Ele falou que, teve um jogador antigamente era feito assim colava, né? na parede. No quadro, na parede. Né? Ele disse que chegou lá o jogador, pegou o papel, rasgou, jogou no chão e foi embora. Aí quando ele chegou, disse, fulano, cadê o papel que estava aqui? Aí o cara lá, né, o massagista e tal, todo... Que sofre, né? São os roupeiros, massagistas é o que vê tudo, o roupeiro, né? Eu disse, foi fulano que fez isso aí. Como é, rapaz? Aí ele pegou, fez a mesma lista, colocou lá de novo. E chamou o cara pra conversar e disse que não ia mais contar com o cara, tal. Daquele jeito do Giva, né? Daquele jeito decisivo, como sempre. Ele... Como sempre. Mas já passou com alguma situação assim, não? De jogador querer... peitar, enfrentar? Eu tenho uma engraçada na base. Boa. Em 2002 eu dirigi o Sub-20 do Bangu. Comecei a carreira em 2000, né? Comecei na base, coisa e tal. E aí a gente treinava ali no Cefam, no Rio de Janeiro, ali na Avenida Brasil, na Penha. Certo. Inclusive é o meu bairro de origem, né? Eu nasci na Penha. Vivi lá por 40 anos, minha família toda ainda vive lá. E aí aquela estrutura, você treinava num local emprestado, né? Que vem a Kombi com material, como era feito antigamente. E aí tinha que sair uma lista de dispensa. Eita pau! Porque base vem muito, né? Chega muito jogador, sai jogador. E aquele dia saiu uma lista de dispensa. Foi, assim, acho que foi o maior incômodo que eu já passei assim. E aí, vamos lá, já estava mais ou menos elaborado antes do treino com o diretor.
fulano, ciclano, beltrano, acho que tinha uns 4 ou 5, que era o último ano de sub-20, a gente não contava mais, porque estourar a idade. Faltou um pouco de habilidade do meu diretor, tipo assim, pegar o cara, deixar a comissão técnica pelo menos embora, todo mundo, para ele poder falar com o cara. Sim. Ou marcar num momento diferente. Não naquele calor do cara saindo do treino suado, com o sol na cabeça. Porra. Pô, o cara, eu apito o fim do treino, o cara tá saindo. O diretor falou, fulano, ciclano, beltrano, vem aqui comigo. O cara foi, aí falou, ó, você agora, a partir de agora não pode, precisa vir mais, não precisa vir mais, não precisa vir mais. Afe Maria. Tô saindo do campo, rapaz, era um zagueiro alto, assim. E logo o zagueiro, pô. Ele tem 1,88, assim. Podia ser um atacante baixinho, Daqui a pouquinho, né? quando eu olho, o cara tá dando um tiro de 50 atrás de mim, assim, não é minha direção pra me pegar. Tipo assim, coitado, é um menino que tinha vindo de fora, aquela expectativa toda. Ele correu na minha direção, eu vou te pegar. Sei que pulou o treinador de goleiro, pulou todo mundo, coisa e tal. O menino tava, cara, transtornado. E eu fiquei assim, meio estático, sem entender qual era o processo. Aí, não, tu me mandou embora, coisa e tal. Aí acalmaram ele, aí levaram ele pra um canto. Cara, tomei um susto. Pô, imagina, E aí pô. ele bebeu uma água, tá, e passou, foi pro vestiário, aí no final ele veio, pediu desculpa, coisa e tal. Mas foi assim, foi uma cena engraçada. Faltou habilidade na época pro meu diretor, né, de ter esperado o menino tomar banho, coisa e tal, falar. A Piteira já chamou os 5 e falou, você não precisa vir mais. O menino viu o mundo dele cair na cabeça dele. Futebol é sonho pra Exatamente. quantos garotos no Brasil? Exatamente. 80% pelo menos, né? Exatamente. Essa foi uma história assim que talvez tenha que eu fiquei mais numa saia justa. Foi essa aí. Ainda bem que foi no início da carreira. Ainda bem. E hoje serve como experiência, né? Serviu de bagagem pro tempo, né? Exatamente. Até pra... diretor, ele não vai não, mas deixa pra falar depois, pô. Não dá problema. Tem que ter habilidade, né? Tem que ter didática, você poder chamar a pessoa. Se ali, de repente, é um sonho que está na cabeça, né? E você precisa ter um pouco mais de habilidade, pai. Por isso que os profissionais têm que estar bem preparados para exercer a sua função. Bom, você também foi comandante dos 2 grandes clubes de Alagoas, né? Acredito que a melhor trajetória tenha sido no CSA, porque foi o acesso, foi o bicampeonato, né, alagoano. Primeiro foi um título estadual que não ganhava há 10 anos. Isso. E a Série A, e um 30 bi que não ganhava há 20 anos. E a Série A, 38 anos. 38 anos. E nós fomos vice-brasileiro, né? Nós ficamos primeiro Fortaleza. 18? 18. Fortaleza 18. foi campeão com o CN. E a gente foi segundo colocado. Até faltar 3 rodadas, 4 rodadas. 3 rodadas a gente estava disputando o título com Fortaleza. Com Fortaleza. Fizemos uma campanha muito legal. Entramos no G4 na terceira rodada e só saímos na penúltima. Engraçado. Foi numa combinação de resultado, mas dependia só da gente para subir. Aí nós vencemos o Juventude 4-0 lá em Caxias do Sul. Pô, isso aí é uma marca tua, né? O bi-estadual, o acesso, levar um clube como o CSA a disputar mais uma vez uma Série A, é uma coisa que fica marcada, né? Ah, sim, até porque o CSA, acho que no Brasil foi o único clube que teve, se eu não me engano, a Chape também, que sem divisão foi para D, foi para C, foi para B e foi para A numa sequência de anos, né? Eu acho que a Chape também com o Dalpozo. O Dalpozo, teve essa exatamente, sequência. Essa sequência. Acho que foram os únicos 2 clubes. Eu não sei se a Chape tem um hiato, acho que de D para C ou de C para B. Tá, entendi. Acho que ele tem um hiato de 1 ano, mas Tá. Daqui a pouquinho alguém vai apurar isso, vai falar para que eu não cometa alguma injustiça com a Chapecoense. Tá. Mas foi assim um momento único, né? Há um pouco anos atrás, o CSA estava na 2ª divisão do Alagoano, né? Então a gente cheguei até, por incrível, num momento difícil do CSA, porque ele não estava bem no início da temporada. Não fazia boa campanha na Copa do Nordeste, não tinha uma boa campanha no estadual. Tanto que trocaram o treinador na metade do estadual. Eu chego meio trocando pneu com o carro andando. É aquela coisa de pegar um trabalho que já começou, né? E assim, o CRB era favoritíssimo, né? Ia pro tetracampeonato. E aí a gente consegue chegar ali no meio do turno. E tem um jogo marcante, né? Que foi a semifinal. A gente perde pro Asa de 1-0 lá em Arapiraca. A gente faz 1-0 com o Asa. Aos 38, o Asa faz 1-1 e a gente é eliminado. E aos 53,
no último lance do jogo a gente faz o gol da classificação. Com o Boquita. Uma bola que eu já estava sentado no banco assim, já... A bola bateu, resvalou, entrou e aquilo foi um divisor de água pra gente na sequência. E aí a gente ganha esses 2 títulos no CSA, a gente tem um acesso com o vice-campeonato, né? A gente deixa nosso nome marcado na história do clube, um legado. Eu tenho muito respeito e carinho pela instituição e pelo torcedor do CSA. E depois a gente se transfere para o CRB, né? Eu não retorno para o CSA. Aí eu tenho um convite de retorno para o CRB e subir campeão alagoano pelo CRB, né? Eu tenho 4 títulos estaduais no estádio Alagoas e um acesso. O CRB, você tem esses títulos e tal, mas assim, você não... É difícil a gente falar nisso, né? Mas assim, não tem essa de treinar o rival, você fez história num lado, porque em Goiás você treinou os 3 também, Os né? Os três. Eu costumo dizer o seguinte, cara, aquilo que eu te falei anteriormente. Princípio não se negocia. Quando você tem um trabalho transparente, honesto, onde você trabalha para a instituição e principalmente você respeita os rivais, eu sou um profissional, então eu tenho que viver o meu clube 24 horas, mas também eu tenho que respeitar as equipes oponentes. E aí isso é uma coisa minha, uma característica, respeito acima de tudo, a qualquer ser humano, a qualquer instituição. Então foi isso que eu fui criando ao longo da minha carreira. Conquistar títulos, conquistar acesso, mas sempre respeitando o oponente, o concorrente, a disputa de qualquer título e acesso. Em Goiás, como a gente já falou, teu maior trabalho de mais representatividade foi o Atlético. Mas você teve uma passagem no Goiás, na Série B. Tive um acesso pelo Goiás, né? E no Vila Nova também. O Vila Nova foi um período menor, né? Menor, porque trocou a diretoria na época, trocou e acabei saindo. Mas quando eu entrei no Vila, o Vila estava brigando ali para não cair, mas quando eu saí do Vila, eu estava ainda fora da zona de rebaixamento. Estava em 16º. Eu peguei em 16º e saí em 16º. O Goiás, cara, eu tenho um acesso pelo Goiás, porque eu dirigi... Eu cheguei no Goiás substituindo o Pintado, que fez um belo trabalho, iniciou um belo trabalho, deixou uma base muito boa. Eu cheguei, depois da minha saída do Vasco, ali na 14ª rodada, talvez. E aí eu dirigi um turno inteiro o Goiás. E eu deixo o Goiás na 3ª colocação por um contratempo com o presidente. Eu tive um problema com o presidente. E ele acabou optando pela minha saída. Faltava 6 rodadas para acabar o campeonato. A gente estava em 3º e o time voando em céu de brigadeiro. A gente voava em céu de brigadeiro. O time estava muito bem encaixado. A gente tinha feito uma campanha maravilhosa. E aí, pela uma intercorrência entre eu e o presidente, faltando 6 rodadas para acabar o campeonato, ele opta em me tirar e o auxílio da casa termina o campeonato. Então, para mim, eu conto isso, contabilizo que eu tenho esse 3º acesso com o Goiás da Série B para a Série A, porque eu dirigi 19 rodadas, um turno. Começou muito complicado. Dos 3 profissionais que trabalharam, eu tenho o maior número de jogos dentro daquela competição, e o auxiliar da casa terminou fazendo os 5 ou 6 últimos jogos. E o que acontece às vezes, nesse caso especificamente, o que acontece? O presidente discorda de uma coisa, eu sei que tem presidente de todo, não estou dizendo que é o caso, né? Tem gente que gosta até de meter o dedo no trabalho do treinador. E o que aconteceu nesse caso, Cabo? A palavra do presidente do clube, ela é soberana. Certo. Ele é o presidente. Tudo bem. Mas existiu no Goiás incompatibilidade de pensamento. Entendeu? Tá. Incompatibilidade de pensamento. Então, assim, eu tenho, que nem te falei antigamente, princípios não se negociam. Eu tenho meus princípios éticos e profissionais, né? Então, você não pode se desviar dos teus princípios profissionais. Então, existiu ali uma incompatibilidade de pensamentos entre eu e o presidente, que acabou culminando pela minha saída. Mas quero deixar bem claro que todos os profissionais que eu trabalhei no Goiás, como Arlen Menezes, como Paulo Egídio, como Edminho, que é o presidente do conselho, são pessoas que
eu tenho um respeito muito grande, nutre meu respeito, meu carinho, e a própria torcida do Goiás, que na época acompanhava a gente lá no dia a dia, o trabalho, e estava enchendo os estádios, e terminou, né, o nosso trabalho realizando um acesso, ajudando o Goiás a voltar para a Série A. Quero saber de você se você se arrependeu de ter deixado o Atlético e ter ido para o Vasco. Quero saber dessa resposta. Mas primeiro quero falar aqui da Bet Nacional, nossa parceira, betnacional.com, o endereço da tua sorte, da tua profecia. Tá aí na tela, né? Você tá acompanhando aqui, ó, o que eu tô mostrando, com várias modalidades esportivas que a gente tem aqui à sua disposição. A plataforma super intuitiva. E é aqui, fazendo a sua profecia, que você pode acompanhar o jogo com mais emoção, o jogo da sua equipe, o jogo do seu time. Vai lá, tenta, faz a tua profecia aqui no site da Bet Nacional, betnacional.com, é a Bet dos brasileiros. Se você não é cadastrado ainda, se cadastra, coloca nosso link, usa nosso código CASTFC, faz teu cadastro na plataforma da Bet Nacional e fica à vontade aí para fazer as suas profecias. betnacional.com é a Bet dos brasileiros. E aí, Cabo, você sai de um time campeão estadual, com muita identificação, e vai para o Vasco para um desafio enorme, né? Que é disputar uma Série B para um time do tamanho do Vasco. Eu costumo dizer que eu estava no lugar certo no momento errado. Você estava... Eu vou te explicar por quê aqui certo. rapidamente. Primeiro, muita gente falou, pô, você tá maluco, você pega o Atlético na zona de rebaixamento, coloca o time na Sul-Americana e vai embora? E vai embora. E algumas coisas pesaram muito para essa minha escolha. Primeiro, o tamanho do Vasco. Sim. A instituição chamada Vasco da Gama, né? Sua torcida. Você chegou a jogar no Vasco, né? Futsal, né? Eu fui atleta do Vasco. Talvez eu more com a maior vascaína que eu já conheci na minha vida, que é a minha filha Maria Eduarda. É mesmo? Ela é a maior vascaína que eu já conheci. Isso também pesou muito em realizar o sonho dela de eu trabalhar no Vasco. Tu foi falar pra ela que ia e minha ela filha já disse... caçula, foi um sonho dela. Então o que aconteceu? Aquele ano foi ano de pandemia, né? Nós estávamos a primeira fase da pandemia e aí a gente, eu tive esse convite do Vasco, sou carioca, sou nascido e criado no Rio de Janeiro. O meu bairro fica a 10 minutos de São Januário. Cara. Então ali eu vivi aquilo Vasco como atleta, vivi São Januário desde 1974, todo trajetória do Vasco. Você é torcedor do Vasco também? Não, de infância? De infância não. Então o que acontece? A gente quando... Eu estava muito tempo fora do Rio. Uhum. E a gente estava vivendo meio de uma pandemia. Entendi. Eu tenho uma mãe que faz 80 anos agora, 1º de junho. Que legal. Eu tenho tios que eu fui criado na casa dele, eu morei, né? Depois que meu pai faleceu com 10 anos. Fui morar na casa do meu avô com esses meus tios, que todos hoje têm 70, 80 anos. A gente viveu no meio de uma pandemia. Então era uma oportunidade também de eu ficar perto dos meus entes queridos com mais idade e cuidar um pouco deles também. Certo. Isso é uma outra coisa que pesou. O Vasco, gigante do jeito que é, o clube da história, minha filha, meus parentes e a oportunidade de voltar para minha cidade natal, para um clube do tamanho do Vasco, depois de eu ter passado por quase 10 clubes no Rio de Janeiro, entre base profissional, primeira e segunda divisão. Uhum. Então, assim, foi uma coisa que meu olho brilhou e eu não podia dizer não ao Vasco. Só que aquele ano foi o ano que emendou uma temporada na outra. Terminou o Campeonato Brasileiro numa quinta-feira. É verdade. Teve estaduais que já começou no domingo. E o Campeonato Carioca começava na outra quarta-feira, 6 dias depois. O Vasco vinha de um rebaixamento. Eu cheguei em São Januário segunda-feira, porque eu joguei quinta o Brasileiro e sábado a final do Goiano. Domingo eu me desliguei e cheguei segunda-feira no Rio. Tudo conversado com a anuência do Ades, que eu sou um cara que eu sempre sento e converso tudo... Não faço nada pelas costas de ninguém. E aí chego no Rio, me apresento ao Vasco. Aquele impasse, quem fica e quem não fica no Vasco. Alguns jogadores, né, como na época. Vou dar um exemplo. Carlos Miguel, Pikachu, estava em dúvida se ia ficar Cano, Castan. Alguns jogadores importantes. E a gente começa o Campeonato Carioca com o Sub-20. Na quarta-feira.
E a gente tentando montar um elenco. E aí joga o Sub-20 quarta, domingo. O Sub-20 porque período de férias dos jogadores ou realmente Não, porque tava... não tinha elenco. Não tinha elenco. Aí tinha que saber quem ia ficar, quem não ia ficar. Tá. E quem a gente podia contratar. Aí a gente tinha um orçamento pequeno para o tamanho do Vasco da Gama. E começamos o campeonato, só que jogamos quarta, jogamos domingo com o Sub-20, quarta-feira eu já peguei aqueles jogadores que já estavam treinando comigo desde terça-feira e fui já jogar o Carioca, porque na outra quarta já tinha Copa do Brasil. Caraca. E pro Vasco, 18 dias eu tinha a Copa do Brasil. E pro Vasco, passar de fase na Copa do Brasil naquele momento de um rebaixamento era muito importante. Então a gente falou, vamos lá, vamos trocar o pneu com o carro andando. Esse aqui fica, não fica, esse aqui fica, não fica, se sai, se não vai ficar. Vamos ao mercado, vamos contratar. O Alexandre Pássaro, um cara com profundo conhecimento de mercado, foi trazendo e a gente foi montando. E aí a gente vai pro primeiro jogo da Copa do Brasil, cara. O Castan tinha ficado, o Cano tinha ficado, mas não podiam jogar aquele jogo. Estava em recondicionamento físico. E, para resumir, a gente classifica as 3 fases da Copa do Brasil. Consegue botar o Vasco na oitava de final. Porém, você estava disputando a Copa do Brasil junto com o Carioca, aonde você começou com o time Sub-20 que perdeu os 2 primeiros jogos. E a gente dá dentro do Carioca. Eu com os times grandes, os clássicos, eu não perdi nenhum no Carioca. Não perdeu nenhum, né? Nenhum. Esse começo é que foi o problema. Nós ganhamos do Flamengo, empatamos com o Botafogo e com o Fluminense. Então esse começo foi um começo ainda arrumando a casa. Tá. Só que eu não tive aquele período de 30 dias que os jogadores têm de férias para você sair de um clube, chegar num clube, criar um planejamento, como foi aqui no Remo. Quem sai, quem fica, vamos ao mercado, vamos contratar. Eu não tive 3 semanas no mínimo de pré-temporada. Eu tinha que condicionar o jogador jogando. Caramba, e você sabe, difícil, né? Futebol não dá, ele não dá liga em 2 meses, não dá esse tempo. E a gente foi terceira fase da Copa do Brasil, fomos eliminados no Carioca, mas jogamos a Taça Rio, fomos campeões da Taça Rio, que é um torneio de 5º a 8º. Aí começamos no Brasileiro instável, mas ali na primeira página. Entendeu? Quando eu saio do Vasco, eu venho numa sequência de 4. No início do primeiro turno, ali nas 10 primeiras rodadas, a gente viu que a gente precisava recalcular uma rota. Eu reorganizei ali algumas coisas, de metodologia de trabalho, plataforma de jogo, encaixe de jogador, e a gente começa a ter uma alavanca no Vasco. A gente fica 4 jogos invicto. Nós ganhamos do Brusque, ganhamos do Sampaio, empatamos com o Coritiba fora, empatamos com o Náutico líder, 1-1. Me lembro, o Náutico líder do Hélio Morata, dos Anjos. Era o primeiro colocado. E aí eles me desligam depois desse jogo do Náutico. Com 4 jogos de invencibilidade, eu estava a 2 pontos do G4 em 6º colocado. Mas por que você acha que aconteceu isso? Não sei. Existia uma pressão de São Januário lá. A gente ficava na Barra, uma pressão de São Januário. Eu acho que houve um pouco na minha precipitação, porque eu tenho certeza, com a minha experiência, se eu continuo o campeonato, a gente subiria naquele ano. Tenho convicção disso. E depois, algumas pessoas dentro do Vasco da Gama falou, Cabo, a gente não foi feliz na troca, acho que se a gente continua, a gente tinha grandes chances de classificar. Eu tinha convicção que sim, porque a equipe tinha encaixado. Estava 4 jogos invicto. E a gente ia ter uma trajetória, era a 14ª rodada do primeiro turno ainda. Tinha muito chão, né? Muito chão, mas não me arrependo. É uma marca na minha carreira, é um clube gigantesco que eu tenho no meu currículo. Carrego muita gratidão ao Vasco da Gama, ao presidente Jorge Salgado, que foi uma pessoa ímpar comigo, ao Alexandre Pássaro, toda a diretoria. Nós tínhamos um ambiente muito bom, mas infelizmente algumas intercorrências de fora para dentro, acabei me desligando do Vasco. Você trabalhou no Vasco com um cara que, assim, é um absurdo de jogador, que é o Cano, né? O Germán Cano para fazer gol, cara, como tá fazendo agora no Fluminense, como fez no Vasco. Pô, como era assim para trabalhar com ele? Ele é muito tranquilo. Como é que é o Cano? É o que todo treinador quer ter? Tranquilo até demais. É mesmo? Cara, eu falo isso com muito orgulho, eu tive o maior prazer na minha carreira poder ter dirigido o Cano, sabe? Ele mesmo? Ele é um que cara... legal. Vou te falar primeiro, um ser humano fantástico, um cara de um coração sem igual, um cara que tem as metas e os objetivos dele, mas ele gosta de que todo mundo esteja bem, todo mundo esteja confortável.
Segundo, um profissional exemplar. É um cara que chegava 3 horas antes do treino para fazer o seu protocolo e ir embora 2 horas depois. Por isso que ele é o que é hoje. Ia treinando? Treinando, se preparando. Ele já não é mais nenhum menino. Já tem uma idade já. Então ele se cuida além. Para você... Cano, me desculpa, vou falar uma particularidade. Cano tinha um chefe de cozinha cozinhando para ele na casa dele. De tanto que a cabeça dele é tão profissional para ele ter uma dieta muito bem organizada. Caramba! É um cara assim que se cuida muito, espetacular. Conversávamos muito, eu, ele, Pássaro. Foi uma pessoa importante na minha trajetória, troca de experiência. Um cara que me encantou. Uma vez a gente foi jogar no Tigres do Brasil contra o Madureira, 3 horas da tarde, um campo muito ruim, as instalações muito ruins. Cara, ele tem um foco profissional muito grande. Nós empatamos de 2-2 esse jogo, fizemos 2-0, o Madureira empatou com 2 bolas paradas. Parecia que ele estava jogando no Maracanã para 80 mil pessoas. Mesma e ali você coisa. vê a diferença do grande profissional. Então aquilo ali foi me encantando, né? Ele, Castan, foram uns caras muito... Eu tô falando assim, claro que, outros jogadores foram muito importantes, o Léo Matos, jogadores assim mais experientes, muito importantes. Para você ter uma ideia, nós tínhamos 16 jogadores formados na base do Vasco nesse elenco. Porque a gente não tinha dinheiro para contratação. Não tinha como contratar. Então né? foi aí que nós lançamos o Figueiredo, foi aí que nós lançamos esse menino agora que foi para o Bahia, aqui do Grupo City, o atacante, foi vendido para a Bélgica, agora me falhou no nome dele. Que a gente lançou o Matias Galharza, que jogou no Coritiba, e fomos lançando vários e vários. Arthur Salles. Arthur Salles. Nós lançamos o Arthur Salles, nós lançamos o Laranjeira, lançamos o Riquelme, lançamos vários jogadores nessa necessidade de não ter um orçamento grande. E o Vasco acabou se beneficiando com isso, porque lançou uma geração aí muito boa. O Marlon Gomes é um menino que treinava com a gente, não chegou a jogar comigo, porque ele tinha 17 anos. O próprio Andrei tinha 17 anos, treinava com a gente, mas era muito novo ainda para a gente lançar. Jovem. Então, assim, foi um momento muito legal. Sou muito grato ao Vasco da Gama, a instituição, sua torcida. Principalmente uma menção especial ao Jorge Salgado, presidente, e ao Alexandre Pássaro. Quem é o técnico, Cabo, que você sempre teve como referência, assim, de trabalho, de metodologia, de esquema tático, forma do time jogar, que você fala, esse cara é meu espelho. Pode estar atuando já, pode já ter parado, enfim. Tem alguém assim, não? Eu vou dar alguns exemplos, assim. Tá. O único cara que eu vi fazer alguma coisa diferente no futebol brasileiro é o Diniz. Isso eu falo desde 2016, quando eu o enfrento. Você pode pegar todas as minhas entrevistas. Ele é o único cara que faz alguma coisa diferente que todos fazem no futebol brasileiro. Ele até se arrisca muito pela sua metodologia, mas é um time prazeroso de ver jogar. Então o Diniz é um cara que, eu sempre falei isso. Treinador de conjunto da obra, para mim, é o Klopp. Eu gosto muito da literatura, de ler, de acompanhar o Klopp. E tem 2 treinadores que onde eu for eu tenho que mencionar. São 2 mentores meus. Um é o Marco Paquetá, que eu tive a chance de trabalhar com ele no Al Hilal, depois na seleção da Arábia há 3 anos. É um amigo, um irmão, um mestre, um cara que me ensinou muito. E o outro é o Jorginho. O Jorginho é um cara que tenho muito carinho e gratidão, um cara que me deu a oportunidade de trabalhar com ele, um cara que me levou para a seleção, um cara que é um conselheiro, um amigo, um cara que não me ajudou só dentro, fora de campo. Então, um cara que... Esses 2 eu tenho que falar sempre, Paquetá e Jorginho, pela gratidão que eu tenho os 2 por ter chegado até aqui. Você fica emocionado falando deles, né? Sim. É importante, né, cara? E que bonito que você tem essa gratidão, velho. É difícil de ver, né? São irmãos que a vida dá, né? Uhum. A Bíblia diz que tem amigos mais chegados que irmãos. E esses 2 foram muito importantes na minha carreira. Pô, que legal, cara. Que depoimento bonito. Parabéns. Parabéns pela sinceridade, por tudo isso, né? Pela honestidade, pela gratidão, porque é um sentimento muito importante, né? É uma atitude muito importante. E a gratidão é fundamental na vida da gente. É fundamental mesmo. Pô, que bacana, Cabo. Que papo massa, que papo legal. Queria te agradecer muito
por estar aqui no Cast FC, por dividir todas essas experiências com a gente, tudo que você viveu aí, os momentos bacanas, tudo isso que você relatou aqui pra gente. Então, estou aqui para te agradecer. Obrigado demais por ter aceito o convite e por ter feito essa entrevista aqui com a gente. Não, eu que agradeço a oportunidade, um bate-papo bom que a gente consegue falar de futebol, da vida, falar para o telespectador um pouquinho, conhecer mais a gente fora das quatro linhas, né? Conhecer mais a gente como pessoa, ser humano, servo de Deus. Falar um pouquinho para o nosso público que atrás de um uniforme tem um pai, um avô, uma pessoa que serve a Deus e tenho muita gratidão pela vida. Obrigado pelo convite. Pô, e como é importante falar isso, né? Porque o torcedor é emoção demais, mas ele precisa levar em consideração isso, que tem um ser humano em campo, na área técnica, e muitas vezes, na hora da emoção, o cara esquece isso. A paixão, a emoção, né? Faz às vezes esquecer que atrás do uniforme tem um ser humano. Mas a gente se prepara para esse momento. Beleza, Cabo. Obrigado, muito obrigado. Querido, eu que agradeço. Meu povo, obrigado aí por vocês terem acompanhado essa entrevista, esse papo aqui com o técnico Marcelo Cabo. Aproveitar e reforçar o convite para você se inscrever aqui no canal, para você deixar também ligado aí, ativa as notificações, deixar o teu like, teu joinha aí, que é muito importante para a gente nessa passagem da gente aqui, nesse ciclo da gente no Cast FC. Então vamos embora e até a próxima. Valeu!